Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leandro Sander e eu faço parte do grupo Power Inc. A gente já desenvolve ideias há algum tempo, não apenas na plataforma do TradingView, mas também em um grupo fechado no Telegram. E a pedido de alguns usuários, a gente decidiu, de uma vez por todas, trazer nosso conteúdo aqui para o YouTube. A gente espera desde já que vocês gostem do conteúdo e, caso gostarem, considerem inclusive deixar um like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Sendo assim, a gente vai diretamente analisar o gráfico semanal de um dos ativos que vem tomando a atenção de grande parte das pessoas, o famoso Bitcoin. A gente já viu o ativo se deslocando em um amplo canal de alta, em um gráfico semanal, e recentemente, por sinal, nesse último domingo, a gente vê a tentativa da perda, né? A gente viu semana passada, desde segunda passada até o domingo, a gente viu essa barra aqui sendo formada, essa barra do candle semanal. A gente viu essa barra tentar perder a mínima, ou seja, dessas últimas barras, perder inclusive o canal de alta, e a tentativa ser frustrada. Por sua vez, compradores entraram nessa região e defenderam esta região aqui como sendo uma região de muita força compradora, ok? A gente pode notar também que nas últimas vezes que a gente tentou fechar abaixo dessa região aqui, a gente não conseguiu. Então a gente não observa fechamentos de barras abaixo desta linha vermelha. Olha só, desde a semana de 4 de janeiro de 2021 a gente não identifica fechamentos de barras abaixo desta linha vermelha, que está mais ou menos em $32.100, 32.150, né? Então, gente, vocês podem ver que essa região aqui é uma forte região dominada pelos compradores, ok? Sendo assim, a gente pode adentrar dentro dos gráficos menores, um deles o diário. E dentro do gráfico diário a gente tem a possibilidade de interpretar toda essa estrutura que vem se formando, obviamente como uma estrutura que ela vem de um movimento de baixa, que para mim, em um gráfico semanal, pode sim ser interpretado como um ABC de correção. Então a gente pode identificar isso aqui como um A, B, C de correção. Então para mim isso aqui é uma estrutura de correção dentro de um movimento maior de alta. Então, para mim, um ABC de correção, e agora a gente está acumulando em um retângulo, tá? E esse retângulo pode ser muito bem uma estrutura que pode se formar para definir um fundo. Esse fundo sendo definido, a gente tem uma probabilidade maior de voltar e dar a sequência a este canal de alta de longo prazo, tá? Sendo esse fundo como ponto relevante, essas máximas aqui. Então eu vou marcar como uma linha vermelha das resistências. Então essa máxima aqui em $41.200, tá? Então essa região aqui de máxima, 41.260, e essa região aqui sendo uma região importante na ponta compradora, tá? Então a gente tem aqui máxima e mínima desse retângulo, que é basicamente, a gente sabe que tem algumas violações, mas é basicamente para ilustrar a estrutura de congestão, ok? Sabendo disso, amigos, a gente percebe que os preços estão se deslocando de maneira lateral. Então ele diz um total de 0 coisas, não tem muito que a gente lê em um retângulo. Dentro de uma estrutura dessas, a gente vê muitos sinais falharem e os preços tentarem perder a mínima, voltar para a máxima, perder a mínima e tendem a voltar para a máxima. Normalmente essa estrutura aqui, próximo da mínima de um retângulo, é uma estrutura que por si só é um topo duplo, um fundo duplo, que tem como alvo agora novamente o topo desta lateralidade. Então, em uma lateralidade a gente tenta comprar baixo e vender alto. A gente não tenta seguir uma tendência. Óbvio que dentro de gráficos menores até vão ocorrer tendências, mas a gente está falando de um gráfico diário. Então, a ideia aqui é realmente tentar visualizar isso aqui como uma lateralidade. Uma das coisas que nos deixa mais otimistas para o mercado é visualizar essas 3 tentativas de rompimentos, né? 3 puxadas de baixa, a famosa cunha, né? Eu que sigo a metodologia do Al Brooks, a gente identifica 3 puxadas, como por exemplo essas aqui, como sendo uma identidade de cunha, ok? Então eu tenho 3 puxadas marcadas por setas e agora um fundo ligeiramente mais alto. Então eu posso identificar isso aqui como uma cunha mais um fundo duplo. Isso aqui para mim por si só já tem um bom contexto para a alta. E a alta
poderia ser como um alvo o topo da lateralidade, ok? Sabendo disso, a gente pode também navegar para dentro de gráficos menores, mas antes de entrar para um gráfico menor, eu quero mostrar uma coisa para os amigos, tá? A gente tinha a possibilidade de estar montando um pivô. Pivô normalmente é uma estrutura que antecede movimentos de zigue-zague ascendente. Então, a gente tentou montar um pivô nessa região aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouco mais forte. Então, eu deixei aqui como verde, né? Eu vou tentar até trazer para frente. Então, olha só, tá como verde aqui. Não funciona, mas vocês identificam essa estrutura aqui, né, gente? Então, essa estrutura aqui, para mim, era uma tentativa de pivô de alta. Mas a gente nota que no nosso OBV, a gente não tinha essa estrutura demarcada aqui, como um pivô de alta. Porém, eu quero salientar para os amigos que agora, por sinal, agora, a gente consegue identificar uma estrutura de alta. Tá, Leandro, mas e qual estrutura? É um pivô também? Sim, um pivô de alta, que por sinal também nos dá esse fundo duplo, que é essa estrutura aqui, ó. Notem isso, um fundo e um fundo mais alto. A gente pode identificar então um pivô de alta no gráfico, ok? Nessa região aqui, por sinal, rompendo essa máxima, a gente tem um pivô aqui, inclusive um pivô de reversão do modelo chamado Joy de Napoli, ok? Então a gente tem esse pivô de alta e o OBV confirma esse pivô pela primeira vez. A gente não tinha o OBV rompendo a média móvel de 20 há muitos e muitos dias. Por sinal, eu vou até usar a régua aqui, que nossa, faz muito tempo mesmo, tá, gente? Vamos olhar aqui o gráfico do OBV. Então, a gente não tinha o gráfico do OBV voltando a tocar acima da média móvel de 20 há mais ou menos aqui, ó. Há 41 dias a gente não voltava a tocar a média móvel de 20 no gráfico do OBV. Então é desde essa região aqui, mais ou menos, a gente não nem conseguia tocar a média móvel de 20 no OBV. Então é bem interessante agora, a gente está tentando um zigue-zague ascendente pela primeira vez. Inclusive, nessa estrutura a gente pode ver mais uma tentativa de fazer um fundinho acima da média móvel de 20 no OBV, ok? No OBV diário, tá, pessoal? Então é bem interessante a estrutura que está se formando. Quando a gente volta os nossos olhos para uma análise dentro do intradiário, eu particularmente gosto de olhar bastante 1 hora, eu consigo identificar a estrutura, inclusive, de uma região bem interessante, como, por exemplo, essa aqui. Olha só que legal. A gente tinha claramente uma linha de tendência de baixa, deixa eu só tirar minhas médias por enquanto. A gente tinha claramente uma linha de tendência de baixa, aqui, desenvolvendo essa estrutura. E olhem como o preço seguiu essa linha de tendência de baixa. Vários toques, agora ele fez um rompimento, pullback, fundo duplo acima. Fez um retest, tentou romper o topo, não conseguiu, fez um topo duplo, voltou a cair, testou novamente a linha de tendência de baixa rompida. E agora, por sua vez, está ensaiando uma retomada. Essa retomada pode ser interpretada como uma linha de tendência de alta. Eu não usaria esse fundo anterior. Eu, por sinal, estou considerando apenas esses fundinhos mais recentes. Então, esses fundinhos mais recentes me dão uma excelente linha de tendência de alta, por sinal. Uma linha de tendência de alta bem convicta, com vários toques e também com uma barra de ignição, ok? Uma barra de ignição é muito importante, tá, gente? Dentro do meu modelo, eu tenho uma barra de ignição próxima da média móvel de 20, próxima de uma linha de tendência de alta, rompendo a média móvel de 200. E agora eu vejo um retângulo acumulando após esta barra. Então eu vejo sim possibilidades para que essa estrutura seja rompida para cima. Ela pode estar até mesmo projetando como alvo a própria barra, tendo então a possibilidade de voltar para essa região aqui, tá? Essa região, no mínimo essa região aqui, beleza, galera? Então a gente tem como um alvo essa região aqui de 100%, 36.912, e depois, por que não, a gente voltar para regiões mais altas, então projetando alvos mais altos, porque notem que cada vez que o preço fica acima da média móvel de 20 e da de 200, a gente tem um movimento de força na ponta compradora, ok? Sendo assim, galera, eu considero
essas possibilidades sendo possibilidades boas, bem otimistas para o preço, desde que o preço consiga se manter acima dessas duas médias, né? A média móvel de 20 e a média móvel de 200 períodos, ok? Também estamos nessa linha de tendência de alta, seria bem interessante o preço não perder essa linha de tendência de alta para continuarmos otimistas no mercado. Então, para finalizar, vamos fazer um resumo da nossa análise de hoje. A gente tem os gráficos no gráfico semanal fazendo a frustração da tentativa de um rompimento de linha de tendência de baixa através dessa barra aqui. Então essa barra aqui nos mostra que os vendedores foram armadilhados. E também, para quem quiser tomar posições para longo prazo, a gente tem uma posição na ruptura dessa máxima, para quem pensa em um position trade, ok? Uma posição comprada dentro de um modelo de gráfico semanal, né? No modelo position. Tá? Então, essa ideia de frustração da perda das mínimas das últimas barras é bem interessante no gráfico diário. Semanal. No gráfico diário a gente tem a possibilidade de uma cunha mais um fundo duplo, ou seja, 3 puxadas de baixa desenvolvidas aqui, né? Então, 3 tentativas aqui, 3 puxadas de baixa e agora, por sinal, um fundo duplo. E esse fundo duplo também sendo um Joy de Napoli, tá? Então, o Joy de Napoli aqui é uma média móvel de 3, deslocada em 3, fazendo o famoso Joy de Napoli como um pivô de reversão. Teria como alvo essa estrutura de 161. Então, como alvo, 43 mil em um gráfico diário, ok? Isso em gráfico diário, adentrando em um intraday, a gente vai para o intraday de 1 hora, e no gráfico de 1 hora a gente tem como ponto relevante essa linha de tendência de alta, que seria interessante não ser perdida, né? Essa linha de tendência de alta, bem interessante, bem convicta, vários toques, uma barra de ignição e agora os preços se acumulando de maneira lateral, podendo até mesmo ser interpretados como um retângulo. 2 alvos possíveis, a gente tem como um primeiro alvo esse retângulo projetado para cima, como um primeiro alvo de um retângulo aqui, segundo alvo do retângulo ali, e também sendo possível para quem trabalha com barras de ignição, como eu, projetar essa barra de ignição para cima com uma confluência de alvos da barra de ignição nessa região e também o segundo alvo da barra de ignição seria aqui em cima, ok? Então a gente tem esses possíveis alvos plotados na tela, a gente espera que a gente consiga ter ajudado os amigos desde já, agradecemos a atenção de vocês até aqui e até a próxima. Muito obrigado, valeu!